eu sou o Elon e eu venho... Eu tenho que trocar essa fala, né? Tá na hora. Tá na hora, então tudo bem. Eu tô com mais uma resenha pra vocês, pessoal. Eu trouxe uma resenha de um livro um pouquinho antigo. Só que você ainda acha, é de uma coleção e você ainda acha o primeiro volume relativamente muito fácil nas livrarias. Toda vez que eu vou nas livrarias, eu sempre acho o primeiro volume que tá numa promoção absurda, tipo, mais da metade do preço que eu paguei da primeira vez que eu peguei ela. Vamos lá, pessoal. Tô falando da coleção Rangers, a Ordem dos Arqueiros. O pleonasmo aí tá comendo solto. Esse é o primeiro livro, Ruínas de Gorlan, só que tô com pelo menos os 4 primeiros aqui da coleção. Eu não trouxe a coleção toda porque, pelo amor, são 12 livros. Coleção fechada, tá, pessoal? Já tem os 12 livros, já foram lançados, todos em português, bonitinho. Então vamos começar essa história. A história começa com o Will. Will é um menininho que mora no feudo de Redmond. E ele está prestes a fazer 15 anos. Então, qual que é o esquema? Com 15 anos, todas as crianças do feudo, elas passam pelo dia da escolha. Não são todas as crianças. O que acontece nesse feudo em específico? Existe uma guerra algum tempo atrás e várias crianças acabaram ficando órfãs. O Will não é exceção. Então, com 15 anos, ou próximo a 15 anos, eles passam pelo dia da escolha. O que é o dia da escolha? Eles são simplesmente selecionados para algumas escolas do feudo, ou até mesmo do reino, mais especificamente do reino. E essas escolas podem ser guerreiros, elas podem ser culinária, relações exteriores, né, literalmente, você conversar com outros reinos e por aí vai. Caso você não seja selecionado para nenhuma delas, você vai para os campos de plantação, arar e cuidar da terra. O sonho de Will é ele ser um guerreiro. Ele botou na cabeça dele, meu pai era um guerreiro, eu quero ser um guerreiro também. Só que o Will é pequeno, mirrado, ele não consegue levantar uma pedra direito sem esforço. A única coisa que ele pode dizer que é bom dele é a agilidade, ele conseguir entrar em lugares sem ser percebido, coisas desse estilo. Chega o dia da escolha, tudo acontecendo sem problemas. Will não consegue entrar no lugar onde ele mais queria, que era como guerreiro, porque, exatamente o que eu falei, ele é muito fraco, muito pequeno, ele não tem um porte físico para ser um guerreiro. E tudo indica que ele vai ir para os campos de plantação. Só que antes do duque, do rei, do feudo, dispensar todo mundo, chega um senhorzinho, aquela média de 30, 40 anos, mais ou menos. Ele vai bem baixinho, né? Ele chega pro duque e só cochicha uma coisa no ouvido dele, o duque fala, não, Will, pera um pouquinho, você não vai para os campos. E o duque recebe um papelzinho do senhor. O Will, todo desesperado, ele consegue, usando as habilidades dele, entrar no escritório do duque. Isso lá para as bandas da noite. E ele é pego pelo senhorzinho. E por causa disso, não é uma punição, eles só queriam testar o Will, ele acaba entrando pro corpo dos Rangers. Eu vou dar uma pausa aqui na resenha que eu preciso explicar uma coisa. Tem um erro de tradução no livro. Eu não diria nem que é um erro, porque é uma palavra que não existe não existe no português, que é a palavra Rangers. Rangers, no sentido do livro, ele é muito mais puxado para um caçador do que para um arqueiro em si. Ele tem as habilidades em arco. A maior especialidade dos Rangers são o arco e flecha, só que não são as únicas. Se você já jogou D&D, você já tem uma ótima ideia do que é um Ranger. É exatamente o que é um Ranger do D&D, do RPG, Dungeons and Dragons, só que com algumas coisas além. Os Rangers do livro mexem com arco e flecha. Alguns são exímios lutadores mano a mano, isso é, quando se luta com 2 adagas. Eles são exímios conhecedores da topologia do reino, então de forma que eles conseguem bolar estratégias. Eles são os estrategistas natos, literalmente. Eles também conseguem ser a parte mais stealth, mais espiã. Se alguém precisa que algo seja espionado, alguém que se infiltre para descobrir alguma coisa, os Rangers são os responsáveis por isso. Com um plus no livro. Não que eu muito me engane, acima da palavra dos Rangers, só para a palavra do próprio rei. Isso mostra o quanto que eles são
bem quistos, ao mesmo tempo que não. Porque, apesar de todo esse poder, a maioria das pessoas elas são contra os Rangers. A partir de agora eu vou começar a falar Rangers, tá, pessoal? Não vou falar arqueiros, porque acaba confundindo. Tanto que, um detalhezinho, no quarto livro isso é muito exemplificado. Porque eles falam, arqueiros, 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 sendo que tem algum momento que esse arqueiro, um dos arqueiros, na verdade eles estão falando Rangers. As pessoas elas têm medo dos Rangers, por quê? Eles chegam em um lugar e ninguém vê que eles chegaram. Eles saem desse lugar, ninguém vê que eles saíram. Eles conseguem matar alguém à distância. Eu não lembro se tá nesse livro. Tá nesse livro ou no livro do Arqueiro do Corne? Eu não lembro direito. Mas é basicamente a mesma fala. Que todos os Rangers... É no livro dos Rangers, desculpa pessoal. Todos os Rangers, eles carregam uma aljava, uma sacola com 24 flechas. No livro, alguns momentos eles falam que todos os Rangers carregam a vida de 24 pessoas nas mãos. Que é uma para cada flecha que eles têm. Isso é bem interessante. Mostra um pouquinho da mística deles. Vamos voltar para a história. Will, ele acaba... ele fica naquelas de eu entro para os Rangers ou não. Que ele tem essa escolha. Só que daí ele pensa, melhor isso do que nada. Ele acaba indo treinar com o senhor. O nome do senhor é Halt. Halt, ele é simplesmente o herói da última guerra que teve. Aquela pessoa que quando alguém ouve falar sobre ele, o pessoal já imagina um cara alto, todo bombadão, aquele cabelos louros, esvoaçantes, com aquela espada gigantesca. E eu bati aqui no negócio, desculpa pessoal. Aquela espada gigantesca. Só que na verdade ele é um senhor de certa idade, já não, a ponto de não poder mais batalhar. Que de certa forma ele é quase do mesmo tamanho de Will, ele é um arqueiro. Isso destrói todos os sonhos que Will tinha com relação a Halt. Mas conforme vai passando o treinamento e o relacionamento entre os dois, Will percebe o quão Halt é subestimado. Subestimado quando ele entra em algum tipo de duelo. Porque Halt, ele é muito foda, não tem nenhuma denominação. Vamos falar um pouquinho da série, pessoal. A série ela é composta de 12 livros e tem vários arcos. O primeiro livro é uma história fechada, tá? Segundo, terceiro e o quarto já é... Vocês vão precisar dos três ao mesmo tempo porque um leva pro outro. Quinto e sexto, fechado. Sétimo, fechado. Oitavo e nono é outra história fechada. O 11º e 12º, cada um é uma história. O 11º são vários contos. Mas você pode ver que o autor, John Flanagan, ele expande muito a história dos Rangers, desde a infância de Will, com 15 anos, até quando ele chega adulto, perto de 30 anos, que isso daí já é lá no último livro. Eu posso falar que eu amo essa série. Eu fico muito entre as duas, do Caça-Feitiços e dessa série, para uma das minhas séries preferidas. Mas eu não sei dizer qual é qual. Os personagens, eu vou falar um pouquinho dos personagens. Eu já falei de Halt, já falei de Will, vou falar de Horace. Horace é o melhor amigo de Will. Começa como o maior rival de Will. Os dois viviam se batendo, viviam se brigando. Mas tem uma coisa que acontece, que eu não vou dizer, que faz a amizade deles crescer exponencialmente. Os dois ficam muito amigos, de forma de que um sempre se joga na frente do outro para ajudar. E Horace, ele é um guerreiro. Ele é um guerreiro tão bom, mas tão bom, que ninguém no reino, mesmo quando... Ninguém, modo de dizer, né? Mas mesmo quando ele era simplesmente um aprendiz de cavaleiro, eram raros as pessoas que conseguiam duelar de frente a frente com ele. Mesmo se essas pessoas eram muito graduadas no exército. Pessoal, para finalizar, como sempre faço, colocar um trechinho do livro que eu mais gostei, que é justamente... Uma das partes que eu gostei foi justamente quando Horace e Will começam a ficar amigos. Toda a aventura que tem nesse meio que faz eles ficarem unidos. Mas como eu já falei desse trecho, eu vou contar do treinamento de Will. O treinamento de Will com Halt, ele é rígido.
O Will tem que acordar muito cedo, literalmente limpar a casa inteira de Halt. Sabe, Sr. Miyagi? Wax on, right the hand, make a circle. Wax off, left hand, circle. É mais ou menos esse esquema. E a partir daí o Will começa a treinar com arco e flecha. Mas o engraçado é que quando o Will está treinando, isso é um trecho do 12º livro, que o Will começa a treinar o próprio aprendiz e Halt é uma frase que ele pegou de Halt para usar com o aprendiz dele, que é basicamente, existiam alguns alvos, 10 alvos basicamente, e o Will tinha que acertar uma flecha em cada um o mais rápido possível, em um tempo específico. E o Will chega e acerta, de 10 ele acerta 9. E ele fica todo feliz, nossa, eu consegui 9. E o Halt, não tá bom, faz de novo. E o Will fica meio, poxa, mas eu acertei 9, eu melhorei muito. Aí tem uma frase que ambos falam, tanto o Will quanto o Halt, que é mais ou menos assim: se você estivesse numa batalha, numa guerra, e todos esses alvos fossem oponentes, teria faltado um, teria? Aí o Will, teria. Você não sabe lutar no mano a mano, não é? Não, não sei. O que esse um ia ter feito? Ia ter me matado. Então 9 não é muito bom, 9 é muito morto pra você. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Rangers, Ordem dos Arqueiros, o Pleonasmo tá rolando solto no nome desse livro, tá? É uma coleção muito legal, como falei, são 12 livros com histórias picadas, tem alguns que estão em arcos fechados, outros que não tem, mas é só pegar o primeiro e você não vai querer parar de ler. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, curte, compartilha aí embaixo, se tem qualquer outra resenha, eu vou correr atrás e vou dar um feedback pra vocês. Pessoal, até a próxima!